mitocôndrias, importante que para promover o movimento do flagelo. O flagelo, na verdade, que compõe o espermatozoide e promove o quê? O movimento, né? Promove ali a capacitação dele de fazer o seu movimento até chegar no gameta feminino e assim ocorrer a fecundação. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto da embriologia, nós vamos agora enfocar na ovogênese. Basicamente, é a gametogênese feminina. Nós vimos aí a gametogênese masculina, agora vamos enfocar na gametogênese feminina. Agora, como que acontece esse processo? Já indo logo ao ponto. A gametogênese feminina, pessoal, ela já começa logo lá na formação do feto, na formação daquela menina que ainda está sendo formada na barriga da mãe. Então lembre-se, gametogênese feminina, ovogênese, já se inicia lá na formação do feto. E como que seria isso? Bom, aquela criancinha que está sendo formada ali dentro da mãe, basicamente vai ter uma célula que a gente chama de célula germinativa primordial. E essa célula germinativa primordial, em um determinado momento, ela vai ingressar no ovário dessa criança, dessa menininha que está sendo formada. Ao ingressar essa célula germinativa primordial, ela ingressa ali nesse ovário e vai se diferenciar em uma célula que a gente chama de ovogônia. Essa ovogônia, neste período, que ela entra ali, foi recém-diferenciada, ela começa a sofrer mitoses, ou seja, essa ovogônia ela começa a crescer, ela começa ali a ganhar corpo, ou seja, ela fica uma célula maior do que ela era antes. Então essa ovogônia cresce, fica maior. E essa ovogônia logo se diferencia no que a gente chama de ovócito primário. Então veja só, essa célula germinativa, ainda lá, tudo na barriga da mãe, ela entra ali no ovário, depois essa célula germinativa vira ovogônia e depois essa ovogônia vira ovócito primário. Lembrando que esse ovócito primário, ele começa a primeira meiose, mas ele para logo no início. É como se fosse só um passinho ali, metade de um passo, porque ele para na prófase 1. Beleza? Então, o ovócito primário, ele começa ali a sua meiose 1, mas fica ali parado. Aí a gente pensa, tudo isso acontece ainda na criança sendo formada dentro da mãe? Sim, a criança, a menina que nasce, ela já nasce com ovócito primário parado, estagnado na prófase 1. Guarda isso, que às vezes cai na sua prova. Belezinha? E aí eu tenho que te falar também que todo esse processo aí, célula germinativa, ovogônia, ovócito primário, tudo isso acontece por influência dos hormônios da mãe, que a criança ainda está se desenvolvendo ali. Então, as influências dos hormonais tem influência também do feto, da própria criança que está sendo formada, mas também da mãe. Beleza? Então, teve ali célula germinativa, depois ovogônia e chegamos no ovócito primário, que parou na prófase 1. Aí essa criança nasceu, tá ali com o ovócito primário, desenvolveu, chegou na puberdade. Na puberdade, o que vai acontecer? Esse ovócito primário, ele termina sua primeira meiose e vai virar ovócito secundário. Aí eu tenho que chamar a sua atenção, por quê? Porque esse ovócito primário, ele era 46 cromossomos. Lembra que a meiose 1, nós temos duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela é reducional. Primeiro eu tenho redução, depois equação. Então veja, esse ovócito primário, ele era 46 cromossomos. Ele sofre meiose 1 e fica 23 cromossomos lá, nesse ovócito secundário. Então guarda isso. Nós temos o ovócito primário, que sofre meiose 1. Lembrando que essa redução ela ocorre exatamente
que na anáfase da meiose 1, nós temos a separação dos cromossomos. Exatamente ali, né, forma aquela placa equatorial lá na metáfase, depois a anáfase separa esses cromossomos homólogos, e aí, basicamente, eu vou formar uma célula que antes era 46 e agora vai ser 23 cromossomos, a metade deles. Beleza, então a gente entendeu o que? Na puberdade, esse ovócito primário sofre meiose 1. Tranquilo? Sofre meiose 1, o que vai acontecer? Ela vai se transformar de ovócito primário em ovócito secundário. Esse ovócito secundário ele vai dar início à meiose 2, mas ele para e fica estagnado na metáfase 2 da meiose 2. Então, ó, vamos lá, recapitular. O ovócito primário sofreu meiose 1. Beleza. E aí eu vou formar o ovócito secundário, uma outra célulazinha que é polar, não vai ser muito utilizado. O que a gente vai utilizar é o ovócito secundário. E esse ovócito secundário, basicamente, ele vai ali ser 23 cromossomos, mas ele começa a sua meiose 2 e ele estagna ali na metáfase. Então, lembre-se disso. Nós vamos ter esse ovócito parado, esse ovócito 2, parado na meiose 2, em específico na metáfase 2. E basicamente, pessoal, aí vem o pulo do gato. Se esse ovócito secundário da mulher nunca for fecundado, essa mulher nunca vai completar a sua gametogênese. Por quê? Porque essa meiose 2 que ficou parada nessa metáfase, nesse ovócito 2, o que acontece? O ovócito secundário, né, ele fica parado ali nessa metáfase da meiose 2. O que acontece? Se ele não recebe espermatozoide, ele não termina essa meiose. Ele fica parado, estagnado ali. Então, pessoal, lembre-se disso, ó. Se eu não terminar a meiose 2 desse ovócito secundário, a mulher não termina, né, de certa forma, a gametogênese porque não foi fecundado esse ovócito secundário. Então, a mulher não libera o óvulo. Por isso que muitas literaturas já falam isso. A mulher não libera óvulo já, né, com a meiose terminada, tudo. Não, ele libera o ovócito secundário que está parado ali na meiose 2, na metáfase 2 em especial. Belezinha? Então, ó, se chegar o espermatozoide, esse espermatozoide vai fecundar esse ovócito secundário. E aí, esse ovócito secundário, basicamente, ele vai o quê? Terminar a meiose 2. Que vai ter o quê? Ao final, a formação do óvulo com 23 cromossomos. Belezinha? E claro, depois de formar esse gameta feminino, ele vai se fundir com o núcleo do gameta masculino, cada um com 23 cromossomos. E eu acabo ali fundindo, né, unindo esses dois e formo o que a gente chama de célula-ovo, ou o famoso zigoto, que é o início aí do processo dessa embriologia. Lembrando, pessoal, que toda essa estrutura, principalmente aí desse ovócito primário, secundário, eles vão ser envoltos por células foliculares, que vai se desenvolver, né, nessa célula folicular, depois ela vai formar um folículo maduro, chamado folículo de Graafi, e quando, né, basicamente chegar naquele ponto que a gente falou, que é o quê? O ovócito secundário parado na meiose 2, na metáfase 2, esse folículo, ele o quê? Ele libera esse ovócito secundário. Então lembre-se, a mulher não libera o óvulo pronto já com meiose terminada, não. Ela libera o ovócito secundário, que parou aonde? Nessa metáfase. Na metáfase 2, da meiose 2. E aí, a gente fala que esse nosso ovócito secundário, ele vai ser envolto ali por algumas estruturas que a gente chama de coroa radiada. Essa coroa radiada, ela também, além dela, nós vamos ter essa estrutura toda complexa aí, que vai, de certa forma, dificultar a entrada de espermatozoides. Apenas um é o objetivo que entra.
Então lembre-se disso, ela possui estruturas em volta desse nosso ovócito secundário. Então,